Oi, tudo bem? Sou o Flávio, professor de matemática. Comigo aqui está a Camila, a nossa intérprete de Libras. Nós vamos falar hoje sobre polígonos. Colocamos como polígonos 2 para dar continuidade à primeira aula de polígonos. A gente está trabalhando aqui com a ideia lá da geometria espacial para completar o raciocínio da primeira aula lá de geometria espacial e aqui como geometria plana, tá bom? Vamos lá. O que a gente vai falar? A gente vai falar sobre perímetro e área. O que é perímetro? O que é área de uma figura geométrica, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre essas coisas hoje. O que é para você? O que é perímetro? A gente chega numa cidade e geralmente fala assim, perímetro urbano. O que isso quer dizer para as pessoas que estão lendo? Vamos tirar um pouquinho de dúvida? Bom, perímetro. Soma de todos os lados, ok? Ou melhor, você vai pegar uma figura geométrica e vai simplesmente somar todos os seus lados. Simples, é muito simples. Vamos pegar aqui um exemplo. A gente tem um retângulo, possui comprimento de 10 centímetros e largura de 5 centímetros. Qual é o perímetro do retângulo? Repara, o retângulo, ele possui dois lados paralelos. Aí a gente chama aqui, se a gente trabalhando com geometria plana, a gente fala base e altura. Tá bem? Tá ok? Então é o seguinte, a parte de cima vale 10, então a parte de baixo também vai valer 10. Se a lateral ou a altura vale 5, o outro lado paralelo também vale 5. Então é simplesmente somar todos os lados, não só os dois que estão descritos aqui. Tudo bem? Então vou pegar o quê? 10 mais 10, 5 mais 5. 10 mais 10 é 20, 5 mais 5 dá um total de 30 centímetros. Como é perímetro, a unidade medida vai ser de acordo com a da figura. A figura está falando ali que é centímetro, então eu vou permanecer com centímetro. Se fosse metro, no perímetro a gente está medindo distâncias, tá ok? A menor distância de um perímetro então seria 0. Que nem existe, então, a figura. Beleza? Passando aqui, vou falar o perímetro de um círculo. Detalhe, círculo não é polígono, mas já que a gente está trabalhando já com figuras geométricas, lá na geometria espacial tem os cilindros, os corpos redondos, a gente vai falar um pouquinho de perímetro de um círculo, ou simplesmente a sua circunferência, ou a volta. Olha só, vamos pegar essa figura, ela tem um raio de 2 centímetros. Para eu calcular o perímetro ou a circunferência dessa figura, eu vou usar uma fórmula muito simples que é C, que é igual a 2 vezes π vezes raio. O que é o C? É a circunferência, é o contorno, é o perímetro. Olha, falei 3 coisas representando a mesma coisa, tá bom? Então, trocando o raio, a única coisa que eu estou fazendo mesmo é trocando o raio, então é 2π vezes 2. 2 vezes 2 é 4. Então, a resposta vai ser 4π centímetros, tá bom? Flávio, você falou centímetros, só está cm. Não usa plural, tá, gente? Não vai colocar S lá no final da unidade, não, por favor. Flávio, mas quanto que vale π? Se você usar 3,14 ou pegar um número completo, um número aproximado vai dar 12,56 centímetros. Seguinte, quando a gente for trabalhar com π, olha o que está na questão. Tem alguns professores, algumas questões que colocam π igual a 3. Fala, mas não vale, é 3,14 e assim vai, é um número irracional. Nós sabemos, mas se a questão está pedindo para você arredondar, se for principalmente 3, é sempre geralmente isso, vai facilitar as contas. Levanta a mão para o céu e agradece, porque vai facilitar para você fazer uma conta. No caso desse, se o seu π valesse 13, sua resposta seria 12 centímetros. Pronto. Tá ok? Pode acontecer? Pode e acontece bastante. Seguindo aqui, olha só, nós vamos falar da área do quadrado, área do retângulo e a área do triângulo. Coloquei tudo junto para a gente ter uma noção
para mostrar para vocês que não é tão complicado como as pessoas gostam de desenhar. Ah, matemática é ruim, eu não guardo as fórmulas, mas tem coisas que são muito simples. Olha só esse caso, eu tenho um quadrado, um retângulo e um triângulo. Aí eu coloquei lá no quadrado, no retângulo e no triângulo, as mesmas siglas. Olha, base, base e base. Altura, altura e altura. Nessas três figuras geométricas, para achar a área, eu posso simplesmente pegar base vezes altura. Para as três. Ah, quadrado, base vezes altura. Aí geralmente a gente trabalha como lado vezes lado. E no retângulo, a fórmula é do retângulo mesmo, que é base vezes altura. Mas você pode fazer essa analogia. Ué, por que eu tenho que guardar tantas coisas diferentes? Eu passo o correto para vocês, mas para a gente fazer a analogia das figuras. Agora, olha do triângulo. Olha só, eu fiz um desenho de um retângulo e dividi ele por cores. Eu peguei exatamente a diagonal e dividi ela ao meio. Se eu dividir ela ao meio, na verdade, eu tenho o quê? 2 triângulos. Então, a área do triângulo também vai ser base vezes altura. Como eu peguei a metade, eu divido por 2. Então, na prática, como é que a gente trabalha? Quadrado, lado vezes lado. Do retângulo, base vezes altura. E do triângulo, base vezes altura dividido por 2. Você vê que tem uma analogia entre eles, tá bom? Para você ver que é fácil, não é tão complicado assim. Passei 3 fórmulas de áreas, mostrando somente uma e as suas variações. Dá para guardar, dá para a gente fazer um assim bacana, sem sofrer. Eu só queria que você batesse o olho e conseguisse enxergar isso também, tá bom? Seguindo aqui, também tem a área do triângulo equilátero, ou melhor, o que é equilátero? A figura não representa tão bem assim, mas quer dizer que é o triângulo que tem todos os lados iguais, tá bom? Ou melhor, se um lado vale 3, os outros dois, cada um também vai valer 3, tá bom? Ah, 6 centímetros, então cada lado dele vai ser de 6 centímetros. E assim vai. Para essa área aqui, o que eu vou usar? Eu vou usar lado ao quadrado, raiz de 3, dividido por 4. Tá bom? É simples. O que eu vou fazer então? Vou descobrir um lado dele, vou levar ao quadrado, multiplicar por raiz de 3, dividido por 4. Lembrando que a raiz de 3 é um número irracional, vale lá 1,73. Às vezes, nesse tipo de questão, também colocam lá raiz quadrada de 3 é igual a 1,7, para ficar mais fácil, em vez de trabalhar com a raiz de 3, que é 1,73, e assim vai, tá bom? Que é um número infinito, número irracional. Seguindo, o paralelogramo, que eu também poderia colocar naquelas primeiras imagens, naquelas primeiras figuras geométricas, também é base vezes altura. Um detalhe aqui que eu coloquei de amarelo, que a altura é essa parte tracejada, tá bom? Essa é a parte da altura, não é essa parte oblíqua ou inclinada. Então, área do paralelogramo, base vezes altura. Só não coloquei lá porque ia fugir um pouquinho daquilo que eu queria explicar para vocês. Mas também é mais uma fórmula fácil. Opa, paralelogramo. Ah, é base vezes altura também, igual a do retângulo. Beleza? Olha, aqui nós temos um trapézio. O que eu vou fazer? Qual que é a área dele? É base maior, que é a base de baixo, mais base menor, que é a base de cima, vezes a altura, dividido por 2. O que é a altura num trapézio? É isso aqui de amarelo aqui, tá bom? Onde tem um ângulo reto, beleza? Você vai focar nisso, não é a parte inclinada. Aqui, se eu quisesse achar essa dimensão, eu teria que usar o teorema de Pitágoras. Beleza, pessoal? Então, seguindo aqui, a área de um paralelogramo, que nós já falamos, e o losango. Olha só, antes da gente falar do losango, é losango ou é losangulo?
É losango, beleza? Aí só para brincar um pouquinho com a gente, não sou da área, eu acho que eu estou me atrevendo demais, mas uma coisa que sempre me incomodou desde que eu aprendi é menos ou menos. Seja ou seja. Gente, vão buscar falar mais bonito. Eu estou tentando. Eu sei que eu tenho que melhorar bastante, tá? Então, olha só. É losango, nada de losango. É menos. Você tem 2 laranjas, ó, você tem 4 laranjas. Perdeu 2, não é 4 menos 2, é 4 menos, tá? Não existe a palavra menos. Seja ou seja, é seja. Vamos tirar isso do nosso vocabulário, vamos falar bonito. No detalhe, escrever bonito também, beleza? Ó, área do losango, então, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente pegar as 2 diagonais do losango e vou multiplicar. Diagonal maior e diagonal menor. Só isso. Tá ok? Área do círculo nós já falamos lá atrás. Não, a gente falou foi do perímetro, né? Nós não falamos do círculo, da área. O que é área de um círculo? Essa parte amarela aqui eu estou representando o meu raio. Lembra da bicicleta? A bicicleta tem o aro, e tem o cubo, e tem os raios que ligam o aro ao cubo, certo? Então, é igualzinho. Pensa, quando você pensar em círculo, lembrar do raio, lembra da sua bicicleta, moto, beleza? Então, o que é o raio? Sai do ponto central do círculo e vai até a sua borda, a sua extremidade. A distância dela sempre vai ser o raio. O dobro de um raio é o diâmetro. O que é um diâmetro? 2 vezes o raio. Então, qual que é a fórmula? É π vezes raio elevado ao quadrado, ou o famoso πr2. Fácil, simples. A única coisa que você teria que saber aqui na área do círculo é simplesmente o raio. Só, porque π é 3,14, dependendo da questão, ele vai colocar valendo 3, ou simplesmente 3,14. Vai da questão, vai do professor. Se não tiver escrito lá, não colocou π igual a 3, então vale 3,14. Trabalha sempre com 3,14. Você não vai trabalhar com número infinito, certo? Então, seguindo aqui, e a área de um polígono regular? Como é que eu calculo? Eu coloquei APR, área de um polígono regular. Vai ser igual ao quê? Perímetro dividido por 2 vezes o apótema. O que é um apótema? Nós falamos isso lá na aula de geometria espacial, tá? Então, outra forma de trabalhar a mesma fórmula. O que é o perímetro? Não é a soma dos lados? Dependendo da figura, o que você vai fazer? Você vai pegar o número dos lados vezes a medida do lado dividido por 2 vezes o apótema. Ou melhor, é a mesma fórmula, só que escrita de forma separada. Só isso. Lá eu coloquei como perímetro e aqui eu coloquei como o número de lados e a medida do lado. Só isso. Detalhe, na geometria, quando a gente fala de perímetro, a fórmula de perímetro é 2π. Eu coloquei aqui só P para a gente não perder muito foco, para você entender melhor aí, tá ok? Para não falar que a gente está fazendo errado, está explicando errado. Não, nós não estamos explicando errado. É só para tornar, para aqueles que não conhecem ainda, que fica mais simples para vocês. Então, na geometria a gente trabalha que perímetro é igual a 2π. E semiperímetro? P. Aqui eu coloquei só P para mostrar que é perímetro, o contorno todo, tá? Então, seguindo aqui, ó, P de perímetro, o AP eu chamei de apótema. O pessoal coloca lá que o apótema vale A, é só o A, assim. Gente, é só para trazer uma dinâmica, uma didática, que às vezes na televisão a gente não tem como explicar melhor para você que está com dúvida. Então é só para ilustrar melhor, para você entender melhor aí da sua casa, tá? Então, seguindo, nesse caso aqui, N é o número de lados e L é a medida do lado, tá ok? E o AP, apótema, igual eu já tinha falado. Então, vamos medir aqui um polígono inscrito? Vamos falar um pouquinho antes de outra coisa.
figuras inscritas num círculo. Nós temos aqui um triângulo inscrito num círculo, o quadrado inscrito num círculo também e um hexágono também inscrito num círculo. Lógico que não ficou perfeito, né? Eu estou aprendendo a mexer com essas coisas, sabe? Esse meio tecnológico. Mas nessas figuras, o que quer dizer para mim? Que cada vértice do meu polígono, ele encosta no círculo, tá? Seria só o vértice da figura. Aqui não ficou tão bem ilustrado, mas é para trazer essa ideia. Ou melhor, está dentro do círculo, tá bom? E repara, todo vértice, toda a quina da figura inscrita toca no círculo, tá bom? Tem uma regrinha simples para esses três. Então, olha só, nós temos o lado e o apótema. Olha só, do triângulo vai ser lado vezes raiz de 3. O apótema dele vai ser o raio dividido por 2. E do quadrado, L raiz de 2. E o apótema, raio raiz de 2 sobre 2. E do lado do hexágono vai ser somente o raio. E o apótema vai ser o raio raiz de 3 dividido por 2. Flávio, foi muito rápido. O que eu vou fazer? Segura para o vídeo, anota, pesquise. Agora é a hora do correr atrás, que você que vai ter que fazer essa parte, tá bom? A gente passa aqui o conteúdo, dá uma pesquisada melhor, deixa eu aprofundar mais, então é só pegar aqui e vai correndo atrás, vai fazendo o teste, vai escrevendo, vamos batalhando. Vamos fazer um cálculo rápido aqui. Calcule a área de um hexágono regular cujo lado mede 4 centímetros. Então, aqui um hexágono, né? Tem 6 lados, polígono de 6 lados. Ele tem um lado que vale 4 centímetros. E o raio dele também é 4 centímetros. E o apótema, eu vou usar a regra da fórmula de raio vezes raiz de 3 dividido por 2. Vou pegar a fórmula lá, né? Vou usar essa que é mais fácil. Número de lados, 6. Quanto que mede o lado? 4. Dividido por 2 vezes o apótema. Poderia ter substituído de uma vez, mas vamos lá. Olha só. Quantos lados tem o hexágono? 6. Quanto mede esse lado? 4. Dividido por 2, igual da fórmula. E o apótema? Olha o apótema aqui. É raio, que também vale quantos? 4. Raiz de 3 dividido por 2. Vou mudar de lâmina aqui, para ficar mais fácil para a gente. A mesma continuidade, dando continuidade. 6 vezes 4 dividido por 2. 4 também divide por 2. Não é? Que vai dar 6 vezes 4, 24. Dividido por 2, 12. 4 dividido por 2 é 2. Então vai ficar 2 vezes 12 vezes 2, raiz de 3. Que dá 24 raiz de 3. Bom, alguns professores cobram dessa forma. Opa, aqui para mim tá bom. Se você chegar até aqui, é só colocar a unidade e tá pronto. Mas tem professor que vai que não, eu quero que você resolva também a raiz. Se eu tiver que resolver a raiz, então vai dar um total de 24 vezes 1,7. Eu coloquei o número completo, então vai dar 41,57 centímetros quadrados. A área, a unidade também é elevada ao quadrado, tá bom? Você também poderia usar dessa forma aqui. Eu fiz de outro jeito, com outra fórmula, porque o hexágono tem triângulos iguais, equiláteros, então poderia usar também essa fórmula, tá? Só mudei aqui o lado e vou chegar na mesma resposta. 16 por 2 dá 8, 3 vezes 8 é 24, 24 raiz de 3 dá 41,57 centímetros quadrados. E só isso, tá bom, pessoal? Eu tenho mais um exemplo aqui. E o perímetro dele era simplesmente pegar o número de lados e multiplicar por 4, que é 6 vezes 4, 24 centímetros, ok? E é isso. Muito obrigado pela sua atenção. Tenha uma boa semana. Dê um abraço na sua mãe, dê um abraço lá no seu pai. Aproveite esse tempo que você está em casa, estude mais, ame mais os seus familiares e tudo de bom. Obrigado.